Oi, terceira série, tudo jóia? Hoje, quinta-feira, 30 de abril, é a nossa sexta aula não presencial. Vamos começar então? Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre a formação do povo brasileiro. Como esse povo ele foi se formando através dos séculos. Nas aulas anteriores, nós vimos a chegada dos europeus a essa terra. Vocês viram lá o Tratado de Tordesilhas, a maneira como o território foi se expandindo até chegar no território que nós temos hoje. Lembrando que nós somos, meninos, o quinto país em extensão territorial. Nós somos quase a metade da América do Sul, tá? Continuando aqui, nós vamos falar sobre a formação desse povo, dessa miscigenação. Tem um autor chamado Gilberto Freire. Ele dizia no seu livro Casa Grande Senzala que nós somos o povo mais miscigenado que existe. Esse livro, gente, ele foi escrito lá em 1930. Ele sofreu algumas críticas na época, porque como ele não retratava com toda clareza a maneira como os escravos viveram, né? Os africanos viveram. Então, ele se dizia, as críticas naquela época falavam que era um livro mais elitizado, que não retratava claramente o que a escravidão foi, da maneira como ela foi. O povo brasileiro, todos nós sabemos, ele é composto por três raças. Os índios, os brancos, são os europeus, e os negros, que vieram da África. O nosso povo, gente, ele é marcado pela diversidade, pela miscigenação. Como a gente comentou lá nas aulas anteriores, lembram, para vocês verem, quando a gente falou sobre os negroides, os mongoloides e os caucasoides. O nosso povo, ele não existe outro igual da nossa pele, da nossa cultura, da nossa etnia. O brasileiro, gente, ele é o mais miscigenado, é o mais misturado, como eu já comentei várias vezes com vocês. Nós tínhamos os indígenas, que se espalhavam por todo o território, tupinambás, tupis, guaranis. Nós tivemos lá em 1500 os europeus chegando, principalmente os portugueses. Nós tínhamos alguns franceses na costa do Nordeste, mas basicamente eram os portugueses que vieram explorar todas as nossas riquezas. Lembra na aula passada que vocês viram sobre as atividades econômicas no Brasil, começando lá com a extração do pau-brasil até chegar na industrialização, passando pela cana-de-açúcar, pela mineração, que nós vamos falar com mais ênfase nas próximas aulas. Outros povos que nós tivemos eram os africanos, que vieram para o Brasil trabalhar como escravos. E hoje o nosso maior desafio é mediar todas as diferenças, tendo respeito e a tolerância. Nós vivemos um mundo hoje em dia, gente, com muita intolerância. Se vocês perceberem nas mídias, no seu cotidiano, você vai ver que ainda existem indiferenças, por mais que nós não coloquemos essas indiferenças em pautas, ela existe. Façam as atividades, vejam os vídeos, leiam os textos que eu coloquei para vocês, para a gente debater. É uma situação atípica, você deve se perguntar, né? Poxa, mas logo esse ano, que eu estou no terceiro ano, acontece todo esse problema no mundo inteiro?
Meninos, o que eu posso dizer para vocês é que isso vai passar. Vocês podem ter certeza que isso vai passar. E a nossa vida vai continuar. Então, para que vocês fiquem bem, principalmente no Enem, fiquem calmos, estudem em casa, se possível, tira dúvidas conosco, professores aqui, pelo WhatsApp, porque quando isso passar, e isso vai passar, a nossa vida vai continuar, certo? Um abraço, fiquem com Deus, que as nossas aulas elas sejam cada vez melhores. Precisamos de vocês para poder validar as nossas aulas, para vocês terem um entendimento. Então, qualquer dúvida, nos procure, me procure, eu estou por aqui todos os dias, vocês sabem, certo? Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço, beijos.